Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Pod Júlio e aqui você pode. Podemos conversar de host para host, de influencer para influencer, de podcaster para podcaster. E falando de podcaster para podcaster, hoje eu trago um cara super especialista Já viu tretas de condomínio? Já teve alguma treta de condomínio? Você já, por exemplo, deu algum BO com o vizinho do teu lado, do de baixo? Esses dias atrás a menina chegou pra mim e falou assim, ó, bateu na minha porta e falou assim, cara, tu tá fazendo muito barulho, era 5 horas da manhã e eu tava malhando. Então, se você teve treta, se você, né, mora em condomínio, sabe tudo de condomínio, hoje o especialista é isso após a vinheta. Galera, beleza? Estou aqui com um cara que é super especialista em condomínios e que também hoje é o cara que está super alavancando você que é condômino, correto? Que você cuida de você mesmo. Primeiro tem que cuidar de você mesmo para depois você cuidar dos outros. E ele está trazendo isso hoje no nosso canal e eu estou aqui falando com quem? Igor. Show. Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas palavras super carinhosas. Estamos crescendo, mas ainda tem muito que crescer, né? Esse mercado de condomínio ele é gigante. E eu tô muito feliz de estar aqui. Brigadão, cara. Cara, eu acho que o prazer é meu, porque assim, sempre que a gente conversa aí com os nossos parceiros, amigos, e que a gente gera essa infinidade, a gente sempre procura o melhor, né? Então, assim, cara, mais uma vez, obrigado, né, por ter aceitado o nosso convite. E hoje vamos abrir o jogo aqui pra gente falar um pouquinho mais sobre esse mundo condominial. Não, a gente já fala do mundo condominial, mas quero começar elogiando aqui o teu estúdio, o teu cenário, tá tudo muito caprichado, então tô muito honrado de estar aqui no Pod Júlio. E é o meu primeiro podcast como entrevistado, como convidado. Então pode ser que eu fique nervoso, vocês me deem um desconto. Se eu falar alguma besteira, vocês cortam, o Patrick corta. Não corta nada, aqui deixa fluir, aqui pode. Tamo junto, bora lá, vamos falar de condomínio, né? Vamos falar de condomínio. Assim, ó, cara, primeiro assim, eu queria entender um pouquinho mais hoje como que funciona essa parte de condomínio, né? Hoje você tem uma empresa que administra isso, que cuida, porque assim, cuidar de condomínio não é cuidar apenas do espaço físico, mas cuidar é cuidar de tudo, né? Cuidar das pessoas, cuidar do condomínio, cuidar até da infra e do humanizado. Conta pra gente. Cara, e você matou a charada. Essa foi uma das nossas viradas de chave pra gente crescer tanto dentro desse mercado de condomínio. Bom, primeiro, condomínio, né, Júlia, assim, hoje em dia é o que a gente tem. Hoje as cidades estão esgotadas, né? Então elas estão crescendo de forma vertical. Então cada dia mais saem novos empreendimentos e empreendimentos com inúmeros atrativos. Então as pessoas estão indo morar em condomínio. Então dividir o mesmo espaço com um vizinho, dividir esse espaço de condomínio é um desafio, porque muita gente está indo morar em condomínio que não morava. Então realmente tem essas tretas que você falou. E é um desafio mesmo, né? Morar em condomínio. Mas as cidades estão virando isso, condomínios. Dentro disso, né, ninguém olhava para condomínio antes como um negócio. E nós começamos a olhar para condomínio como negócio, né? Nosso grupo já está há muitos e muitos anos trabalhando com condomínio, então a gente pode dizer que a gente abriu esse mato. Tudo era mato e a gente começou a abrir esse mato, né? E uma das nossas viradas de chave foi olhar para o condomínio exatamente como você descreveu. Olhar para o condomínio não só como estrutura física, mas olhar o lado humano, saber que dentro do condomínio tem inúmeras pessoas e ali tem o que é mais de sagrado para essas pessoas, né? Que é o lar dessas pessoas. E o lar é composto pelo quê? Pela família com a casa onde a pessoa mora. Isso constrói o lar. Todo brasileiro tem esse sonho, né? De ter a sua casa, de construir a sua família. E esse brasileiro, essas pessoas, quando elas saem para trabalhar, elas deixam ali tudo que é de mais valioso, que é esse lar, a família, né, juntamente com a sua casa. E nós somos responsáveis por cuidar do lar das pessoas. Quando a gente entendeu isso, que a gente não fazia só a gestão da portaria, da limpeza, que nós somos responsáveis pelo bem-estar das pessoas, pela segurança das pessoas, nós começamos a ter um crescimento muito forte nesse mercado, que é um crescimento muito atípico, porque a gente cresce todo ano em torno de 60% a 70%. Isso é crescimento maior do que startup. Com certeza. E a gente conseguiu crescer dessa forma por entender de pessoas.
sabendo que são os nossos colaboradores, porque assim, só para quem não entende, a gente faz, quem não sabe, desculpa, a gente faz serviços de portaria, vigilante, segurança, né, personalizada para os condomínios, limpeza, jardinagem, manutenção, enfim, o que são serviços voltados para condomínio na parte de mão de obra, nós fazemos. E entendendo que a gente cuida de pessoas, que nós cuidamos dos lares dessas pessoas, a gente começou a cuidar mais ainda dos nossos colaboradores. Porque não adianta você ter o melhor plano de marketing, não adianta você ter a melhor estrutura de empresa, se o seu colaborador que está lá na ponta, que cuida desse condomínio, não faz um bom trabalho. Então a nossa virada de chave foi entender que o condomínio não é só uma estrutura, que ali tem o lar das pessoas, que é o que mais importa para elas, e que quem cuida desse lar são os nossos colaboradores. Então a gente investiu muito no material humano, continua investindo em material humano, cuidando dos nossos colaboradores, tendo diferenciais para eles, porque afinal de contas, no dia a dia, são eles que cuidam dos lares das pessoas que estão nos condomínios. Então, isso fez a gente alavancar muito. E eu vejo que o condomínio, se a gente for analisar, né, cada condomínio parece ser uma cidade, né? Se a gente olhar pelo que, né, micro, vamos dizer assim, ó, no micro, você tem ali um condomínio, vamos lá, de prédios, né, com várias pessoas, cada pessoa tem o seu espaço, mas aí tem a questão do espaço de convivência, que ele é compartilhado por todos. Exato. E aí, sempre, né, aí entra vocês com essa expertise de que, além da casa do cara, o espaço compartilhado, ele tem que estar sempre... É que nem a casa da gente, né? A gente gosta sempre limpinho, bonitinho, grama cortadinha, aquela coisa, para você até convidar aquelas, né, teus amigos, falar, vamos lá, vamos no churrasco lá do meu condomínio. Se aquilo tiver 100%, o cara vai falar, pô, que condomínio que você mora, hein, cara? Ó, que administração legal. Pô, que coisa de tesão. Olha, o meu não é assim. Aí se ele não tem aí o clube sim, ou não tem uma empresa estruturada, né, por detrás de tudo isso, o cara fala, pô, mas o meu não é assim, porque o meu começa com BO, com aquilo e tal. E vocês vêm trazendo soluções para isso também, né? E é por isso que a gente cresce, e até vou fazer um convite, porque o Júlio tá manjando tanto de condomínio, que eu te convidava para trabalhar comigo, amigo, porque você tá vendendo melhor do que eu. Mas é exatamente isso, Júlio. Por isso que a gente cresce tanto, porque os condomínios são muito visitados, né? Quando o cara chega no condomínio e vê o padrão de atendimento do nosso colaborador, seja na portaria, seja nosso vigilante, seja nossa colaboradora de limpeza, e ele se sente acolhido e vê que o ambiente é um ambiente seguro, limpo, com bem-estar para as famílias que moram ali, ele quer levar isso para o condomínio dele também. Por isso que a gente cresce muito, sabe? Então, condomínio você tem que prestar um bom serviço, porque você tem... Pega um condomínio de 300 unidades. A média de família hoje no Brasil é 3 pessoas por unidade, né? Pai, esposa, né? Pai, mãe e filho, certo? 3 pessoas por unidade. Então, condomínio de 300 unidades são 1.500 pessoas, recebendo visitas diariamente, no final de semana, todos os dias, iFood e tudo mais. Se tem um padrão de serviço com extrema qualidade, todas as pessoas que vão nesse condomínio começam a olhar para ele como referência e vão querer levar para os seus condomínios também. Então, o que você falou realmente é o que acontece. Você está entendendo muito de condomínio, cara. Então... Tem uma vaga para você lá, viu? Então fica de olho aí do teu condomínio. Se não tiver alguma coisa errada, depois você dá uma ligada pro Igor. A gente vai deixar aqui já um contato, né? Aí, enfim, é o merchanzinho. E você falou um negócio também muito bacana. Cada condomínio é um perfil, é um padrão. Não é uma receita de bolo, Júlio. Se eu disser assim para você, o mesmo padrão que eu faço no condomínio X, dá para fazer no Y. Não, você tem o caminho, você tem o norte, você tem toda a gestão, todas as técnicas e todos os diferenciais para que você consiga replicar o bom trabalho. Mas tem perfil, por exemplo, tem condomínio que é perfil Airbnb, ou seja, hospedagem rápida. As pessoas, você vai me servir um drink? Com certeza. Eu vou querer, meu amigo. Vamos botar uma pinga pra mim, viu? Que eu gosto, tem torresmo, eu gosto de pinga e torresmo. Pinga e torresmo. Olha, esse aqui, não vou falar não. Eu vou provar. Vai estar gelado isso aí? Pode estar. Se não estiver gelado, nós matamos a galera depois. Mas aí, Julião, falando assim, tem condomínio que é perfil Airbnb, hospedagem rápida. É um estilo de administração, de gestão. E tem perfil que não, tem condomínio que é a pessoa mais idosa. É outro perfil de atendimento. Então, cara, entender o mercado, entender os perfis para ter a melhor solução. Isso a gente é especialista, de fato. E aí a gente entra naquele detalhe. Vamos brindar né? aos condôminos e aos condomínios. E agora o novo projeto que é o Clube 5, daqui a pouco a gente vai falar. Então,
Foi. Gostoso, viu? Isso aqui lembra aqueles Keep Cooler, É. que era antigo, da minha época. Né? Da Hoje minha em dia acho que nem época. tem mais. Você nem tem barba branca, eu tenho que falar que é da minha época. Cara. Show. Então, olha, e é engraçado. Obrigado. Olha, uma coisa que eu acho super interessante que é você que está na área né, de condomínio, você percebe. Uma coisa que é uma reclamação minha. Aí não é para você, mas é assim para o construtor. As considerações das vagas de estacionamento, por exemplo, é um absurdo. Porque é o seguinte, vamos lá, antigamente todo mundo tinha um carro padrão. Não existia essas caminhonetonas gigantes que tem hoje. Sim. Então, por exemplo, eu estou no meu espaço que é determinado por um carro comum. Opa, cuidado. Ó, eu já sabendo disso. Eu sou desastrado mesmo, tá? Eu sou desastrado. Ó, o que acontece? Ao vivo é isso. Ao vivo é isso, não tem problema. O que acontece com o estacionamento? Os carros, eles têm um padrão. Mas hoje, cara, tem carro grande, pequeno, não sei o que. A versatilidade é muito grande. Eu coloco na vaga do meu carro, aí vem aquele cara com aquela RAM. Fica apertado. Aí eu não consigo nem abrir, porque daí o que ele faz? Ele livra o lado dele do motorista e o cara que se lasca. Então, assim, ó, tá uma dica aí para vocês construtores, né? Já começar a pensar nessas modalidades de vagas para carros maiores. Não, você tem como. E isso é uma polêmica, tá? Sempre dá treta em condomínio por causa disso. E é uma coisa que dá treta, porque hoje, quando eu fui sair, por exemplo. Teu vizinho tá assim, pelo visto. Aí a minha vizinha, o carro dela é do mesmo tamanho, mas ela já deixou muito encostado pro meu lado. Ela livrou o lado dela. E ficou mais pro teu. E aí eu, cara, para colocar a criança, já não consigo colocar a criança do lado. Então, assim, é uma preocupação. E aí é onde dá treta, e é onde que acontece? O cara que administra o condomínio, lá o condômino, às vezes não tá tão preparado para esse tipo de situação. E acaba sendo um embate, né? Porque você tem que resolver isso e você não sabe como o teu vizinho vai receber essa reclamação. Exatamente. E aí o que acontece? Gera o quê? Gera o estresse pro cara, gera um problema, que aí entra o Clube Sim. O Clube Sim, daqui a pouco a gente vai explicar um pouquinho. Fazendo uma coisa muito legal, né? É uma sacada nova, o Clube Sim. Porque, você sabe, eu sou diretor em algumas empresas aqui do segmento de condomínio, né? De facility, de segurança, portaria remota. Recentemente também assumi São Paulo e Campinas, então um bom trabalho daqui, agora a gente também vai replicar fora. E aí, dentro desse universo de condomínio, que é um universo, tá? As pessoas não olhavam para isso antigamente como negócio, e hoje as pessoas olham para condomínio como negócio e sabem que tem muita oportunidade. Mas tem uma profissão, a gente não falou de um personagem que é fundamental em condomínios, que é o síndico. O síndico. Né? E isso se tornou uma profissão. Antigamente também, pega aí, síndicos de antigamente, da década de 90, até início dos anos 2000. Ninguém queria ser síndico e quem pegava o síndico era para fazer um favor ali pra galera, né? Então, normalmente, a pessoa que estava aposentada, que estava com mais tempo disponível, a pessoa que estava... Que não trabalhava fora, tal, pegava como síndico. Não tinha remuneração para isso. Não tinha. Antigamente. E a pessoa fazia por ajudar os vizinhos mesmo. Por boa vontade. Só que o que acontece, né? A nossa legislação, ela foi criando corpo dentro da área de condomínio, porque tem inúmeras responsabilidades civis e até criminais que o síndico precisa cumprir. Então, o que antigamente era feito de uma maneira mais amadora, começou a virar algo muito mais sério e muito mais profissional e começou a exigir dos síndicos essa profissionalização. Então, para administrar um condomínio com inúmeras questões, reclamações, gestão de serviços, tudo que o condomínio acarreta, que ele carrega para que você, morador, tenha uma vida boa dentro do seu condomínio, precisa ter um síndico hoje em dia atuante. Então mudou esse perfil. Não é mais o perfil de qualquer pessoa vai ser síndica. Não, tem inúmeras responsabilidades. E aí, essa é uma profissão que ela também, hoje em dia, tem 3 perfis para essa profissão. Porque ela é uma profissão que exige muito. E ela nem sempre é reconhecida, né? O síndico sofre muito hoje em dia, apanha muito os moradores, porque as pessoas também perderam um pouco da paciência, né? Sim. As pessoas, você vê, tem gente que tá com esse problema que você tem de vaga, mas o que ela vai fazer? Em vez de conversar, tratar de uma forma democrática, tranquila, ela já vai dando voadora, tanto no vizinho quanto no síndico, porque... Não tá nem aí, né? Que absurdo, não consegui colocar o meu filho no carro de manhã, eu já estava atrasado, já vai extremamente agressiva.
Então o síndico sofre muito, cara. O síndico sofre muito para conseguir, num universo condominial... Administrar tudo isso. Administrar tudo. Então tem 3 perfis de síndico hoje em dia, tá? O síndico que é morador, ele vira síndico, tá? Mas traumatiza com isso, sai e nunca mais quer ver condomínio na frente dele, justamente pelas inúmeras tretas e toda a complexidade que é gerir um condomínio, certo? E às vezes até por não saber, né? Ele não é instruído, ele não foi capacitado para isso. Exato, ele entra com toda a boa vontade do mundo, mas ele é massacrado. E aí ele pega trauma disso, tá? E outro detalhe que, assim, ó, independe do grau de sabedoria desse cara. Porque é o seguinte, sempre quando é uma coisa nova que ele vai, né, você tem que estudar, você tem que aperfeiçoar. Então, é difícil você entrar do nada assim e falar, cara, eu vou administrar um negócio que é complicado. Hoje é muito difícil. Você pode, por exemplo, ser um ótimo contador. Você vai precisar saber de contabilidade para ser um síndico. Mas o contador, ele conhece de contabilidade. E as outras inúmeras demandas que o condomínio tem? Nós estamos falando de engenharia civil, gestão de serviços, administração de condomínio, para-raio, enfim, é muita coisa. Então, ninguém nesse Brasil vai saber exatamente de tudo, correto? Sim. Então, tem 3 perfis. O síndico que entra, é massacrado, tem muita boa vontade, é massacrado, pega trauma, sai e nunca mais quer ser síndico na vida. O segundo perfil é o síndico que entra, tá, como morador, faz uma boa gestão, porque procura se atualizar, quer entregar o melhor para o condomínio, consegue levar muito bem a gestão de conflitos, gosta do que está fazendo e quer ficar só como síndico morador do condomínio dele. E aí a gente vê síndicos ficando 2, 4, 6, 8, 10, 20 anos, tá? Então tem esse segundo perfil. Primeiro traumatizou, saiu. O segundo ficou e vai ficar só no condomínio dele, lá garantido para o resto da vida, tá? E o terceiro perfil é o cara que é síndico, morador, gosta do que está fazendo, faz bem feito, assim como esse segundo perfil aqui, faz bem feito, só que ele começa a ver nisso uma oportunidade de negócio, certo? Ele olha assim, cara, aqui no meu condomínio eu estou ganhando 3 salários mínimos, dá R$4.500 para fazer a gestão do meu condomínio, um condomínio maior, condomínio de 300 unidades. Ele fala, estou ganhando R$4.500 aqui. Ele olha para o condomínio do lado e fala, ali eu consigo ganhar mais R$4.500. Opa, dá 9. E aí ele olha para o CLT e fala, poxa, no CLT eu estou ganhando 5, eu tenho que estar lá 44 horas semanais, exige toda uma... Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Exige toda uma dedicação dele no CLT, com privações de horário e tudo mais. Então ele fala, cara, eu vou empreender na área de síndico e vou me tornar um síndico profissional. Então, são 3 perfis. Primeiro, traumatizou, saiu. Segundo, gostou, vai ficar sempre no condomínio dele, não quer ver isso como oportunidade de negócio. E o terceiro, que gostou do que faz, está fazendo bem feito e quer oportunidade de negócio. Então, vamos focar nesses 2 que estão trabalhando na área condominial. Os 2 têm as mesmas dores, sofrem. Por quê? Porque querem buscar atualização do mercado e não tem com quem dividir. Apanham dentro do condomínio deles, porque sempre vai ter o cara, estilo Julião, que vai chegar dando voadora por causa da vaga. Quase isso, não. Exato. Não chego tanto assim. Mas tem o cara, então ele vai sofrer críticas, ele vai ter as mesmas dificuldades, ele vai precisar entender do que é uma gestão de condomínio e muitas vezes não tem com quem buscar. E aí surge o nosso Clube Sim, que é uma das ideias que eu tive, junto com o meu time de marketing, porque como a gente vive esse ecossistema de condomínio, né, nós falamos, cara, a gente precisa lançar um clube de síndicos que tem alguns pilares, todos eles baseados nas necessidades desses síndicos e dos condomínios. O primeiro deles é, cara, a gente tem que acolher esse síndico num ambiente fora do condomínio, um ambiente leve, descontraído. Então a gente faz sempre um happy hour com essa galera que tem cerveja, tem refrigerante, tem água, tem, né, diversidade de bebidas e tem churrasco, que é algo que todo brasileiro ama, né? Então a gente já leva para um ambiente mais descontraído para a gente agir no primeiro pilar, que é o networking. A gente vai conectar esse síndico com outros síndicos que sofrem as mesmas dores que eles têm. Então eles vão começar a compartilhar. Ele vai falar, pô, Júlio, lá no meu condomínio eu tô sofrendo esse negócio de vaga também, cara. O que você fez lá no teu condomínio para melhorar isso? Já que as vagas estão limitadas, qual que foi a tua ideia? A gente começa a compartilhar e trocar boas práticas para a gente ter uma melhor gestão condominial. Coisa que ele no dia a dia não tem, porque ele tá lá no condomínio dele sozinho, com quem que ele vai falar?
Ele não consegue. Ele não consegue bater lá na portaria do outro condomínio e pedir o contato do síndico, a galera não passa. Às vezes o outro síndico é aquele primeiro perfil que não quer nunca mais ser síndico na vida. Então ali a gente cria esse ambiente de networking. O segundo, o síndico sofre muita pressão. Muita pressão. Ele é xingado, ele é maltratado, né? Quem nunca aí como síndico ouviu aquela frase, eu pago o seu salário, então você tem que fazer o que eu quero? Porque o morador fala isso. Né? Infelizmente a galera... Você já deve ter visto treta de condomínio, sempre né? tem, né? Assembleia de condomínio que o cara fala assim, mas eu quero que você coloque isso na pauta porque eu que pago o teu salário. É difícil. E até uma arrogância, né, da uma pessoa, arrogância. né? As pessoas hoje... Não entende, eu acho que o ser humano, ele tá assim muito querendo ser prepotente e às vezes não entende o lado do cara, porque se a gente for olhar, é um personagem, por mais que ele tá sendo pago, ele tá ali tentando conciliar, vamos lá, de todas as ideias de todo mundo para trazer um resultado em conjunto. E é muito difícil o resultado em conjunto. Ele tá ali pro bem, né, pro bem-estar de todas aquelas famílias. Então nunca vai agradar a todos. Nem né? Jesus agradou Exatamente. Nunca vai. Então, ele sofre muita pressão, ele é xingado, só que como ele tá vivendo aquilo intensamente, como ele colocou toda a energia dele naquilo, Júlio, ele começa a sofrer muito. Sofre essa pressão, tem que fazer prestação de contas, está sofrendo, vai ter que encarar a assembleia, já dá frio na barriga, começa daqui a pouco a ter crise de ansiedade, começa a ter burnout e por aí vai. E às vezes ele não tá preparado também para isso, né? Exatamente. Aí entra um segundo pilar nosso do Clube Sim, que é a saúde e bem-estar. A gente entendeu que os síndicos precisam ser acolhidos. Então, dentro do Clube Sim, a gente vai ter um psicólogo, né, para acolher todos eles com dicas. A gente vai ter palestras sobre burnout, sobre crise de ansiedade, sobre ataque de pânico, sobre como identificar se você está numa depressão, se você não está. E além de algumas consultas, né, para acolher esses síndicos, os que estão mais afetados, e ajudá-los a combater isso. Então, a gente vai cuidar da saúde mental. E também da saúde física. Por quê? Porque dentro do Clube Sim, sem nenhum custo, nós vamos ter nutricionista, tá? Que vai fazer o acompanhamento de todos os síndicos que quiserem serem acompanhados por um programa nutricional, né? Que ele vai ter ou perda de peso ou ganho de massa, enfim, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Também sem nenhum custo. Porque a gente entende que para você ser um profissional de alta performance, independente de síndico ou qualquer outra... Você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Psicologicamente e fisicamente também, né? Se você não tá tão bem fisicamente, você sabe que prejudica. Não é a mesma coisa. É a mesma coisa querer correr uma maratona com a perna mancando. E tudo isso, assim, ó, esses dois pilares, mas já tem vários outros que eu vou falar para você, tudo isso dentro de um desafio. Porque o Clube Sim, além de ser esse clube de síndico que traz para o networking, que acolhe, ele é um desafio que vai pontuando de acordo com o maior engajamento dos síndicos. Então o síndico entra, ele vai participando das reuniões lá, dos encontros, que é o happy hour, que vai ter networking, que vai ter saúde e bem-estar, e vários outros pilares que eu já vou comentando, e cada um que ele participa, ele vai ganhando pontuação. Ele vai ganhando pontuação, e quanto mais pontuado ele for, ele vai ter as suas premiações ao longo do ano, que todas também vêm de encontro com as suas necessidades. E aí, só lembrando, né? E quem é que não quer um cara que está capacitado, né, para administrar o seu condomínio, um cara que está de bem com a vida, né? Vamos pensar assim. Então, eu acho que essa somatória faz com que todo mundo queira um síndico assim. Né? Então vamos lá, cara, eu quero um síndico, cara, então, né, seria a mesma coisa de um atleta, né? Cara, o cara tem alta performance, então esse síndico, ele traz resultado, ele traz ele já está bem, né? Então na hora que ele vai argumentar alguma coisa, conversar com qualquer um ali, ele tá super preparado para qualquer situação. E aí entra mais, você entendeu muito mesmo. Daqui a pouco eu tô virando um síndico. Exatamente. E aí entra o terceiro pilar, que é ele quer crescer, né? E tá preparado para isso, porque a gente tá ajudando ele com networking, a gente tá ajudando ele com saúde e bem-estar. Entra um terceiro pilar, que é capacitação. A gente sempre vai ter capacitação nesses encontros do Clube Sim, né? Nesses happy hours, sempre vai ter alguém, mas é uma capacitação prática, real. Eu já fui em inúmeras palestras, Júlio, que eu chego lá, né? A palestra sobre um tema X, que é muito técnica, que eu acabo não entendendo nada e eu saio com menos conhecimento do que eu fui.
Ah, Igor, mas você está sendo ignorante falar isso, como é que sai com menos conhecimento do que você foi? É que eu não entendi nada. E dúvidas, quanto mais dúvida você tem, menos você absorve. E aí ali no Clube Sim a gente vai fazer diferente. Então todo encontro vai ter um assunto, né? A gente vai falar sobre saúde e bem-estar, todo encontro, isso é inegociável. Os nutricionistas vai estar lá, o psicólogo vai estar lá, mas também a gente vai ter alguém no mercado que é referência para trazer um tema relevante para o seu dia a dia de síndico, com dicas práticas. Não é aquele monte de texto, não é aquele monte de coisas que você não consegue absorver. Como resolvi minha situação assim? Pronto. O cara vai chegar, por exemplo, e falar assim, ó, pessoal, hoje eu vou falar para vocês como eu resolvi a questão do estacionamento que gerava inúmeras brigas no meu condomínio. Eu tomei essas ações, foram isso, isso e isso. Isso aqui não deu certo, tal, e eu fiz dessa maneira, e com isso eu tive uma assertividade X. Então ele vai chegar lá e vai trazer um assunto que você viu, você levantou um assunto, e que tem solução para ele, tá? Então, teremos referências que irão trazer dicas práticas para eles resolverem problemas no dia a dia. Então, capacitação é um outro pilar. E aí entra aquela outra questão que ele, capacitado, bem preparado, conversando com muita gente e tudo mais, ele quer crescer no mercado. Agora ele quer ganhar mais condomínios. Mas ele muitas vezes não conhece de marketing, ele não sabe como fazer isso, como crescer. Tem muitos empreendedores, claro, mas que vão ter dificuldade, porque ninguém é especialista em tudo. Então ele vai precisar de uma mãozinha, de como montar um modelo de proposta comercial, como fazer a sua apresentação comercial e de como ter palco para aparecer para Curitiba toda, para a galera saber que o Júlio do condomínio Azaleia é um síndico referência, top, pronto para crescer e que vai começar a abraçar mais condomínios. E aí a gente vai levar isso para o síndico. Então, quanto mais pontuação ele for tendo, mais engajado ele for... E mais capacitado ele começa a ficar. Mais capacitado ele começa a ficar e ele vai ter uma disputa, né, que eu te falei que é o desafio, e os mais pontuados a gente vai abraçar e o nosso time de marketing vai ajudá-los a construir toda essa profissionalização para ele ter esse crescimento. Então, que é muito legal, sem nenhum custo. E que é um know-how, né? Porque no longo do percurso, né, de aprendizado, ele vai resolvendo coisas, ele vai absorvendo, vai ficando, enfim, melhor a sua performance. Isso. E quando ele chega lá, é a mesma coisa assim, cara, você correu toda a maratona. Se você chegou na linha de chegada, cara, é um passo. É um passo ali para você ganhar o prêmio. Então, assim, ele tem que construir essa jornada para chegar lá no final. Perfeito. Tem que construir. Quando ele chegar, a gente vai abraçar esse cara, vai profissionalizar ele ainda mais com essas partes que muitas vezes eles não obtêm esse conhecimento. E como nós somos uma empresa que, modéstia à parte, a gente está com a nossa comunicação muito em dia, né, em comparado ao nosso mercado que a gente atua, então a gente está sempre muito presente nas mídias, a gente está sempre criando, sempre trazendo algo a mais para o mercado, a gente vai levar isso para esses síndicos também. Então, esse ano a gente faz um evento que vai ser um dos maiores do Paraná. Vamos tomar mais uma? Opa! Por favor, né, Júlio? Quer tomar essa aí? Vamos experimentar outra? Vamos experimentar a rosinha. A Sair daqui e ir direto pro boteco, amigo. Sair daqui direto pro almoço, aquele cara, pro jantar, direto pro... Vou emendar aqui. Já fica 2. Deixa eu ver aqui. Essa é um pouco diferente. Essa é algodão doce. Eu aposto que é. Pode ver. Ou babalu. La pink limonada. Ixi, Maria. Tá ruim de paladar aqui, esse cara. Bom, cara, voltando ali ao que a gente tava falando, a gente vai lançar o Condo Expert, que é 23 de setembro, que vai ser o maior evento no Paraná para essa área de condomínios. Oi, eu não tenho nada a ver, não, mas me convida, quero estar lá também. Não, inclusive eu acho que a gente tem que montar o podcast lá, né? Se for possível, né? Junto, não sei como é que é, a gente vai combinar alguma coisa aí, né? Mas ele é um evento que vai ter palestrante nacional, né? Vai ter um show de encerramento com uma banda nacional também, show de rock com o Raimundos para encerrar o evento, vai ser muito bacana. É um evento para 2.000 pessoas, vai ser ali no Expo Barigui, que agora é Positivo, centro de eventos, né? Que a gente pegou, teremos inúmeras empresas juntas no evento, patrocinando grandes marcas a nível Brasil. Vai ser o maior evento. E é uma imersão para condomínios, aonde
a gente vai falar sobre empreendedorismo no evento ao longo do dia, teremos inúmeras palestras, além da exposição das empresas referências, né, no mercado. Nós teremos inúmeras palestras, vai ter encerramento com palestrante nacional topíssimo, show de encerramento do Raimundos, enfim, é um evento incrível, incrível. Imagina você, como síndico que está crescendo, poder ir num Condo Expert, que vai ser um evento para mais de 2.000 pessoas, no palco do Condo Expert e apresentar o teu case de sucesso. O cara tem que começar a correr atrás já, né? E é uma grande visibilidade, né? Sim, com certeza. É oportunidade, né, oportunidade. A gente vai dar essa oportunidade para esses síndicos do Clube Sim. Então, eles vão estar lá expostos. Além de tudo, a nossa assessoria de imprensa vai fazer matéria sobre os condomínios e sobre a gestão desse síndico. Então, a gente vai dar palco para esse síndico, vai mostrar ele para o mercado todo. Então, ele vai crescer. Ele vai crescer com o número de clientes, vai crescer como faturamento, vai crescer como profissional. Então o Clube Sim vem para essa pegada. E aí, por último, para fechar, com chave de ouro, no Clube Sim, terão empresas parceiras que fazem o Clube Sim ser realidade. São empresas que patrocinam o Clube Sim, afinal de contas, tudo isso tem um custo, Sim. né? E além das nossas empresas, temos outras empresas que fazem parte disso. Uma delas é o Ceros Bank, que é uma Ceros Garantidora de Condomínios, que é referência no mercado a nível Brasil, é uma das maiores do Brasil, tá lá apostando no Clube Sim, investindo na gente, porque acredita muito no projeto e comprou essa ideia de levar esses pilares para o mercado, né? E o Clube Sim, ele é inovador, tá? Não existe no Brasil. É único. É único. E a gente vai escalar o Clube Sim para ele ser um produto a nível Brasil. Logo ele vai virar um app, né? Um app, para que seja um produto digital que tenha em todas as cidades aí, no máximo de cidades possíveis no Brasil. Onde a gente tenha ecossistema de condomínio, a gente quer ter um Clube Sim. Mas teremos empresas parceiras dentro do Clube Sim que darão descontos exclusivos, né, para que esses síndicos e esse mercado condominial ele acabe consumindo de empresas sérias, empresas referências, que são referências no mercado, de uma forma saudável, com custo menor do que ele compraria se ele não estivesse no Clube Sim, né? Se ele estiver fora do Clube Sim, ele não teria um desconto como ele vai ter estando dentro do Clube Sim com as empresas que são referência no mercado. E eu vejo que tem muitos condomínios que já tem algumas empresas dentro do próprio condomínio, aquela de mercados. Market for You é uma empresa incrível que patrocina a gente também. Então vai estar lá dando descontos incríveis para os síndicos. E não só o síndico, né? Porque se a gente for olhar, aquilo também é para o consumidor, é para o morador, né? É um benefício para o morador. Então a gente não está falando só do benefício para o síndico, mas para todo mundo que compõe ali o condomínio, né? Exatamente. Então, vamos lá, se o benefício ele atinge o síndico por si, ele já repassa isso como uma fração da qualidade dele, né? Isso é repassado para o condomínio entende que esse cara é bom, que a gestão está ficando show e que ele tem essa capacitação. E aí entra os fornecedores também para capacitar ou fornecer, né, produtos dentro do próprio condomínio, né? E a coisa é só decolar. Além disso, tem o podcast, né? Além disso, tem podcast. Eu esqueci de falar isso, que é uma parte muito importante. A gente tá com vocês aqui, somos parceiros há mais de ano já, né, Júlio? Já há mais de ano. Para mim é a melhor estrutura de podcast que tem, que eu já fui em podcast em São Paulo, em outros lugares eu nunca encontrei uma estrutura como essa, sempre falo isso para você. Sou feliz e mantenho o nosso contrato sempre renovado, porque pra gente é fundamental hoje se comunicar, né? A gente conseguir nos mostrar e trazer essas referências de mercado para dentro de um podcast, que é um formato que as pessoas estão consumindo, né, Júlio? E outra que eu acho legal, que assim, as histórias, né? O que se conecta, né? Então, assim, as histórias trazidas no podcast, ela realmente faz uma conexão, né? Principalmente ali do não é condômino, é o síndico, né? Do síndico, né? Que acredito que vai contar suas histórias, que vai começar a trazer essa coisa mais pessoal de como que é, de como que funciona tudo e como que a coisa está fluindo. Então essa visão dele sendo exposta, né? Isso vai atingir a grande massa, né? A gente já vai ter esse mês agora de abril, né? Vários síndicos aqui no estúdio contando as suas histórias e os seus cases, porque o Clube Sim foi lançado agora semana passada e foi um sucesso. A gente já está com 30 síndicos. Eu acompanhei nas redes sociais. E a gente vai ter mais um Clube Sim ainda essa semana, dia 4 de abril, dia 3 de abril,
que é amanhã, né? Amanhã. Amanhã a gente vai ter o segundo lançamento do Clube Sim, e a meta é chegar a 50 síndicos já em 7 dias de Clube Sim lançado. Então o Clube Sim, ele vai ter até o final do ano 500 síndicos dentro dessa plataforma, dentro desse ecossistema, fortalecendo essa gestão de condomínios aqui em Curitiba. E quem ainda não faz parte do Clube Sim está perdendo tempo, né? Exatamente, tem que vir. Ele não tem nenhum custo, ele só vai te ajudar, ele vai te engajar, ele vai te fortalecer, vai te ajudar a construir relacionamentos saudáveis, conhecer empresas que são líderes e referências no mercado, vai te ajudar com saúde e bem-estar, vai te fortalecer profissionalmente e vai conseguir te ajudar a crescer nesse mercado que é tão competitivo. Então, se você, síndico, não conhece o Clube Sim, não está dentro ainda do Clube Sim, corre, porque vai ser muito importante para nós, claro, e para vocês também. Porque, vamos lá, numa largada, quem sai primeiro, a tendência é chegar primeiro, né? Só que para isso você tem que manter o percurso, quer dizer, tem que participar, tem que ser ativo, né? Eu acho que essa é a palavra certa, ser ativo durante todas as campanhas que vocês vão lançar aí, né? Durante todo esse tempo de Clube Sim e tudo mais. Então a galera tem que, além de se inscrever, não sei como é que funciona, mas o cara tem que começar a participar. Tem que engajar. E outro, é um happy hour, né, cara? Vamos lá. Quem é que não gosta de já estar num lugar diferente, já, né, de conhecer pessoas novas, além de fazer amizade, tem a parte também, toda a parte profissional, que é o mais importante. Caprichoso, né, Júlio? Eu sou muito exigente com esse tipo de situação. Eu quero sempre dar para os nossos clientes o nosso melhor. Então a gente fechou uma parceria com a KF, que é uma referência em Curitiba na questão das carnes, né, na questão de churrasco. Então, toda quarta-feira vai ter o churrasco na KF. Eu, modéstia à parte, gosto de uma cervejinha, então tomo uma cervejinha lá com os síndicos, bato papo, mas tem para todos os gostos. Sim. Né? É importante vocês estarem juntos, porque a gente está lutando pelo mesmo propósito, que é o crescimento, né, e o fortalecimento do mercado condominial. Não, com certeza. Então... E falando um pouquinho de podcast, hoje, o Clube Sim, hoje, ele vai atuar na área do podcast, né? Como que ele vai ser pautado para o síndico? A gente continua com o Papo de Portaria. Papo de Portaria. Ele agora foi para dentro do Clube Sim. Do Clube Sim. Exatamente. Tá. Então ele vai ser exclusivo do Clube Sim com os participantes do Clube Sim. Então a gente vai trazer empresas que fazem parte do Clube Sim e síndicos que fazem parte do Clube Sim para contarem as suas histórias. A gente quer usar essa ferramenta, a gente vai usar, que para nós é extremamente importante, para alavancar histórias, para mostrar histórias de gestão bem-sucedida para todo mundo que precisa ver e que queira também vir aqui futuramente mostrar. Sim, e para se inspirar, né? Porque o cara fala assim, porra, esse cara chegou lá, vou chegar lá também. Né? Então acho que isso é super mega importante. E a gente está muito feliz com o projeto do Clube Sim. Modéstia à parte falando, é uma das minhas criações, juntamente com o Dionísio, que está junto comigo, porque realmente é um projeto que não tem no mercado, é diferente, ele vem abraçando todas as dores dos síndicos, sabe? Então eu fico orgulhoso de ver que a gente está só no início de um projeto que vai ser gigante. Escreva o que eu estou te falando, o Clube Sim, ele vai ser o maior clube de síndicos do Brasil, iniciando aqui em Curitiba, mas vai ser o maior clube de síndicos do Brasil. E tudo isso encabeçado por nós aqui, né? Então é mais um projeto que a gente cria para ser muito grande, né? Então fico feliz e honrado de fazer parte disso e de poder mostrar isso aqui no seu pod em primeira mão. Fico feliz demais. Pô, legal, cara. Eu também fico feliz, né, de você estar aqui, ter aceitado o nosso convite, porque é sempre importante, né, pra gente. Eu sempre falo assim, cara, a melhor coisa que tem, quando você faz um convite, a pessoa já aceita, assim, de prontidão, a gente fica feliz, fala, porra, não mereço tanto, né? Mas pra gente é uma satisfação, porque daí a gente, aquela questão, né, cara? Eu sempre falo assim pro meu, um ditado que meu pai fala, deva dinheiro, mas não deva, esqueci a palavra agora, deva dinheiro, mas não deva, fugiu a palavra. Mas não ter credibilidade, né? Tipo assim, ó, cara, é o seguinte, favores. Deva dinheiro, mas não deva favor. Por que não deva favor? Porque o favor, às vezes, custa mais caro do que o dinheiro. É verdade. Entende? Então, assim, ó, o que você faz? Cara, quando a pessoa te faz um favor, se você faz um convite e ela vem, cara, isso aqui pra gente é melhor do que qualquer coisa. Porque às vezes tem gente que fala assim, não, eu só vou se você pagar.
Imagina. Entende? Não, mas tem muitos. Eu já fiz convite assim, já de outros personagens, que os caras falam, não, se você pagar, eu vou. Eu digo, cara... Esse trabalho que vocês fazem aqui do podcast, para mim, cara, como eu falei, é referência no Brasil e eu me sinto honrado de realmente estar aqui participando desse projeto. E sou cliente, tá? E além de tudo indico, porque realmente o Júlio é um dos precursores disso, assim, você esse movimento, né? Já desde o começo. E entende muito, além de ser uma pessoa extremamente simples, que acolhe e que alavanca a gente. Eu mesmo cheguei aqui sem saber nada, né? E hoje continuo sempre aprendendo com o Júlio, me inspirando nele para conseguir ser 1% melhor na parte da comunicação. Mas ainda tem que crescer muito com isso. A gente vai chegar lá, né? Todo mundo tem que crescer, né? Exato. Igor, seguinte, deixa eu te fazer... Diga. Tem mais alguma coisa para tomar? Não, vou ganhar um presente. Agora é um presente. Então vamos lá. Esse aqui é do Pod Júlio. Tamo junto. Tá? Obrigado. Só que é o seguinte, na hora que você sentar lá... Eu tenho que fazer um stories. Não, story nada, não, cara. Não precisa. Na hora que você for tomar o café, o chá, o churrasco, para você ouvir o nosso podcast assistindo no teu celular, tá aqui um outro presente. Top demais. Posso abrir? Olha, deve, né? Pô. Mas eu sou meio desastrado. Não, tem que rasgar esses negócios. A galera que faz embrulho faz pra gente destruir, porque não tem outra opção. Eu vou detonar com ele aqui. Deixa eu ver. É pra gente ouvir lá. Cara, muito obrigado. E eu juro que eu tô precisando, viu? Eu gosto de treinar, e daí eu escuto podcast no Spotify e às vezes no YouTube também. E aí eu coloco o foninho de ouvido e eu tava precisando, cara. Aí, ó, obrigado demais. Adorei. Presente super útil. Tamo junto, Julião. Obrigado, viu? E assim, né? Esses projetos nossos que a gente tem é só o começo, Júlio. Tem muita coisa ainda pela frente. Eu logo espero vir aqui no podcast trazer a evolução do Clube Sim. A evolução. E das nossas empresas, né? Porque por trás de tudo isso tem eu, que um ser humano normal, lutando também para estar no mercado, crescendo com toda a humildade do mundo, todo o respeito do mundo. Enfim, tem muito caminho pela frente. E a galera, sempre é o seguinte, você sempre deve valorizar aquela pessoa que quer fazer por você. Então, às vezes a gente fala assim, cara, recebi coisa de graça. E a pessoa não valoriza. Cara, esse esforço tem que ser valorizado. Então, o síndico, ele tem que valorizar. É um esforço que vocês estão fazendo, cara, para ajudar essas pessoas. Exato. Então, isso, acho que, cara, quem for participar, e eu acredito que a maioria, né, todos devem participar, justamente para poder crescer no mercado. Não, e a gente vai crescer, se Deus quiser. Hoje a nossa empresa, ela é uma empresa muito abençoada, né? Eu criei todo esse grupo, esse ecossistema há 13 anos atrás. E eu sou um cara que vim de família muito humilde, de muita batalha. A verdade, a gente é um milagre, né? Porque hoje a nossa empresa fatura mais de 8 milhões mês, então uma empresa de quase 100 milhões anual, mais de 100 milhões anual, enfim, nessa faixa. Mas o que é mais abençoado de tudo isso é a geração de emprego que a gente tem, as oportunidades que a gente dá para as pessoas. Porque eu também fui morador de periferia há muitos anos, meus pais separados, com muita dificuldade financeira, e a gente, cara, só cresce na vida se aproximando de gente boa, de pessoas boas, e principalmente saindo da zona de conforto. É o que eu falo para todo mundo. Tenha bons relacionamentos, mas não espere que só os relacionamentos façam por você. Você. Saia da zona de conforto, vá atrás, cresça. Um Clube Sim é um baita desafio. E eu tô lá todos os dias dando minha cara a tapa, correndo atrás. Claro que, graças a Deus, hoje, com uma estrutura que eu jamais imaginei ter, né? Mas Deus tem sido muito bondoso com a gente trabalhando muito também. Então tem toda uma estrutura, tem todo um time que me ajuda, né? Então, a gente saindo dessa zona de conforto, criando algo para ser algo grandioso, para impactar na vida das pessoas, que tem propósito. Eu acredito muito no Clube Sim, porque ele tem propósito, vai impactar na vida das pessoas. Mas dizer assim para todo mundo, né, que tem um projeto aí, meta a cara, não desanime, saia da zona de conforto, porque a gente pode criar projetos grandiosos que vão impactar na vida de muitas pessoas e só depende da gente. E é plantando hoje que se colhe amanhã. Exato, tamo junto. E amanhã a gente colhe o que plantou ontem. Amém, meu amigo, amém. Beleza? Tamo junto, obrigado. Valeu, viu? Obrigado mais uma vez. Valeu. E, gente, não se esqueça, se você já é ou não é, ainda faz parte do Clube Sim, se inscreve, enfim, entra no canal, vou deixar aqui nos cards. E também curte, né, nosso canal, dá aquele like, né, porque você pode, beleza? Tá dada a dica, fui!